Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 6 e vamos falar sobre a temática das correntes à luz, com base em Romanos, capítulo de número 6. O nosso texto-chave, conforme é proposto na nossa revista, é este aqui. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 e 22. Farei a leitura e desta forma estamos dando início à nossa lição. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? E o verso 22 nos diz: Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A leitura feita nesta Bíblia é a versão revisada da imprensa bíblica brasileira. Nós temos um tema central que vai falar sobre a libertação do pecado e a vida em Cristo. Eu sei que tem esse título das correntes à luz, mas este é o tema central que eu acabei de falar, com base, naturalmente, em Romanos capítulo 6. Como foi dito, eh, nós temos um texto-chave, que são três versículos, 1, 2 e 22, mas eu diria que o versículo principal, ou aquele texto áureo, é o versículo de número 12, que diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Para mim, este é o texto-chave, é o texto áureo. Por quê? Nós temos como objetivo, primeiramente, expor o texto bíblico, é verdade, comentar algumas coisas relacionadas à lição, até porque tem gente que participa da Escola Bíblica Online que sequer tem a revista em mãos, alguns não são sequer membros de igrejas locais, mas têm acompanhado através desta plataforma no YouTube, e nós queremos fazer com que eles compreendam que a nova identidade em Cristo é importante para que eles possam viver uma vida de santidade de forma prática. Mas isso se aplica também para quem é membro de uma igreja batista, para quem é diretor, professor, aluno da mesma, uma alusão à Escola Bíblica Dominical. Nós temos um material que vai destacar sempre o arrependimento, mas mostrando que é apenas o início. A vida cristã, na verdade, é um processo contínuo de transformação. Eu quero ainda, com base em Romanos, texto bíblico nunca é demais, ler o versículo 4 que diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E chama atenção, com base nesse versículo 4 que foi lido por mim, não se encontra na revista essa proposta, mas quando fala sobre novidade a partir do grego koiné, e vocês sabem que eu tenho o grego bíblico, uma playlist que fala justamente sobre esses pormenores, essas nuances gramaticais, que diz que não é, na verdade, algo reformado, mas completamente novo. Não é alguma coisa que foi consertada, mas feito novo. Isto é que nós temos a partir do grego koiné. Uma outra informação, quando fala assim, andemos em novidade de vida, esse andar vem de peripatel, porque peripatel é andar, feito aquele, digamos, entre aspas, andarilho, mas é andar com estilo de vida contínuo, não é andar e parar, é ter um posicionamento, saber quem está conduzindo os seus passos e, então, continuar andando de uma forma contínua. Aliás,
Quem aceita Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele não olha para trás. Ele vai sempre avançando na sua caminhada cristã, com os olhos fitos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque quando nós analisamos a Bíblia, vamos notar que não é somente uma questão de mudança externa, é uma nova natureza. A pessoa se torna uma nova criatura e, como consequência, ela anda em novidade de vida. Não é à toa que nós temos um exemplo lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, texto por demais conhecido. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a conversão não é um evento isolado, é uma jornada diária. E não basta sair do pecado, é preciso viver em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura da nossa revista que nos diz assim: mesmo após o arrependimento, a caminhada cristã continua marcada por desafios e quedas. Desafios e quedas, as quedas é por nossa conta, porque nós somos finitos e limitados, porém, devemos sempre estar em Cristo para que o poder que venha residir em nós seja o poder de Deus. Ou seja, nós somos fortalecidos em Deus e por conta da força que vem dele, nós temos condições de prosseguir nessa jornada cristã. E como você tem lidado com esses momentos sem perder de vista a jornada da santidade que Deus lhe chamou para viver? É uma pergunta que é feita a mim, a você, a todos nós que está visualizando e acompanhando este vídeo, quando não se deparou com a revista impressa, e, portanto, a gente precisa parar um pouco, prestar atenção naquilo que foi perguntado e responder de uma forma honesta. Porque Deus é santo e requer um povo santo. Agora, nós devemos dar a mão ao palmatório e reconhecer que nem sempre nós estamos de uma forma coerente o tempo inteiro. Muitas vezes nós agimos realmente de uma forma errônea e não é um mero deslize. Se trata de pecado, porque quando nós erramos o alvo, quando nós deixamos de fazer as coisas certas, nós estamos, conforme a Bíblia diz, cometendo pecado. O pecado não é apenas por omissão, ele pode ser por comissão, por pensamento, por palavras, enfim, de diversas formas. Mas a gente precisa, sem dúvida alguma, fazer uma ponderação sobre essa questão relacionada a um viver santo, porque nós devemos andar em novidade de vida, conforme o versículo 4 que eu fiz. A leitura não se encontra na revista como proposta, mas eu estou aqui tentando ampliar dentro da ideia central do do texto bíblico numa referência a Romanos capítulo 6, porque a Bíblia nos mostra que a relação entre o cristão e o pecado é totalmente diferente antes e depois do momento que a pessoa se arrepende de seu estado pregresso de morte espiritual e decide voltar-se a relacionar-se com Deus. Esse arrependimento não é apenas um ponto de virada, mas o início de uma jornada rumo à santidade, uma vida separada para Deus, marcada pela transformação interior e pela busca constante de viver segundo a vontade dele. Contudo, o fato é que, mesmo após a conversão, o homem está sujeito a cair. Por isso, precisamos entender como o pecado age em nossa vida para saber como lidar com ele. E a gente precisa tecer alguns comentários sobre esse aspecto abordado pelo autor da revista. Primeiro que a gente não pode exigir muito de nós mesmos, porque a Bíblia em nenhum momento vai requerer uma vida perfeita. Ou seja, a Bíblia reconhece a nossa limitação, a nossa finitude. Mas acontece que a Bíblia não dá margem para a nossa carnalidade. Devemos reconhecer que há uma natureza nova em nós e nós somos, de fato, nova criatura de Jesus. Como consequência, andamos em novidade de vida, porém, aquela natureza pecaminosa ainda habita dentro de cada um de nós. E nós sabemos de qual é salteado, e por uma experiência que nos é comum, porque
aquele brado que o apóstolo Paulo certa vez deu, também ecoado em nossas almas. Miserável homem que sou. Por causa de que, às vezes, nós queremos fazer o bem e acabamos não fazendo. Mas aquele mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Então, há uma agonia muito grande, uma luta, uma frustração, entre outras coisas, que fica em nosso coração, na nossa mente ocupando, e a gente precisa também dar um brado, miserável homem que sou, mas não para por aí. Lembra que nós devemos estar em Cristo Jesus? No versículo 4 fala sobre o batismo na morte, e como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, por isso também nós devemos andar em novidade de vida? Pois bem, pelo fato de andarmos de uma forma diferenciada por conta da transformação efetuada pelo Espírito Santo em nossa vida, moldando o nosso caráter, trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos, sem dúvida alguma, atentar para a palavra dele e entender que, por mais que não sejamos perfeitos, nós podemos alinhado com a vontade de Deus e sob a direção do Espírito Santo, fazer aquilo que ele quer. Não é à toa que o saudoso pastor Russell Shedd, certa vez, dentro de um contexto, disse que nós devemos pecar menos. Como assim pecar menos? Às vezes a gente quer falar algumas coisas, mas a gente precisa, às vezes, engolir aquelas palavras para que não venha cometer algum pecado por meio da fala. Às vezes a gente quer fazer algo com as nossas mãos, como se diz no popular, estrangular fulano de tal, voar no pescoço dele, mas a gente não voa. Não é porque a gente não quer, é que a gente não deve. É porque a gente é obediente ao Senhor Jesus Cristo. É porque a nossa vida não é mais conduzida por instintos, mas pela vontade de Deus, que é manifestada dia após dia no nosso ser. Então, desta forma, quando a gente está rumo a essa santidade, uma vida separada, Deus, para o serviço real, para viver eh, dentro da Igreja de Cristo, ou seja, nesse âmbito eclesiástico, viver na sociedade fazendo também a sua parte como um bom cidadão, por conta dessa transformação que foi interior e que vai se mostrar de uma forma exterior. Desta maneira, a gente vai poder viver segundo a vontade minha, nananina não, mas segundo a vontade de Deus. É isso que a gente precisa, fazer a vontade de Deus. Mas mesmo após a conversão, a gente descobre que, vez ou outra, a gente acaba fazendo coisas que a gente não gostaria. Mas a gente tem que louvar a Deus pelo fato de que nós não somos mais aquele homem que nós éramos. A gente não é aquilo que nós desejaríamos, mas já deixamos de ser aquela pessoa como um pecador contumaz que andava de uma forma deliberada, ofendendo a pessoa de Deus, a santidade de Deus, mas agora nós vivemos de uma forma diferenciada, não porque somos melhores, mas porque fomos alcançados pela graça através dessa mensagem salvadora, redentiva, restauradora e que faz realmente um diferencial enorme na vida de cada crente em Jesus. Nós estamos sujeitos a cair naturalmente. A Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. A gente tem que ter uma noção exata de quem nós somos, mas saber perfeitamente quem Deus é. E se Deus já o perdoou, você não precisa ficar preso ao passado em relação à vergonha, à culpa. Você precisa entender que Deus lança os nossos pecados no mar de esquecimento. Você não precisa dar uma de pescador, pegar um anzol, colocar lá uma vara de pescar, vai lá no mar e começa a pescar aquilo que Deus já o perdoou, já lançou lá no fundo do oceano ou do mar. Você precisa viver em meio a essa graça de Deus que é abundante, mas não é abundante para a gente cometer pecado.
Não é pelo fato da graça de Deus ser abundante que a gente vai cometer cada vez mais e mais pecados. A pessoa que anda na prática do pecado é sintomático. Ela não é nascido de Deus. Porque diz a Bíblia, segundo a Epístola Joanina, de que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, ele não tem o prazer em pecar, mas pecando, ele tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. E nós podemos confiar plenamente no sacrifício de Jesus. Mas vamos para o primeiro tópico, porque vai falar sobre o pecado e a graça. Quando a gente menciona o pecado e a graça, a gente precisa, claro, se respaldar no texto bíblico. Vamos ler primeiramente a revista e depois tecer alguns comentários, como nós temos feito até então. Em primeiro lugar, precisamos compreender que é possível, sim, que uma pessoa verdadeiramente convertida a Cristo venha a pecar, naturalmente. Nós cometemos pecados. Mas a gente não vai cometer um pecado após o outro, ou seja, a cada minuto, segundo, porque o Espírito Santo habita em nós, se é que o Espírito Santo de Deus está habitando. Se ele habita, ele vai nos avisar, ele vai sinalizar de que aquilo realmente é nocivo, é prejudicial, que aquilo não precisa e não deve ser feito. Ele vai estar nos guiando em toda a verdade, mostrando aquilo que é de fato errado. Aquilo que foi errôneo, a gente não precisa insistir nele, pelo contrário. Mas encontramos diversos exemplos disso na palavra. Pedro negou Jesus na frente dos seus acusadores. É verdade. Agora, quando Pedro ele foi revestido do poder de Deus no dia de Pentecostes, um momento que não apenas Pedro, mas todos os demais ali foram imersos no Espírito e eles passaram a fazer parte funcionalmente do corpo de Cristo, isto é, a igreja, e receberam a outorga do Espírito Santo. Dito de outra maneira, o Espírito Santo foi concedido como um presente e passou a habitar tanto em Pedro como nas demais pessoas no dia de Pentecostes, a priori, aqueles quase 120. E quando o Espírito Santo passa a fazer morada, concede o poder de ser testemunha de Jesus. E é esse poder, através da presença e atuação do Espírito Santo, que faz a diferença. Pedro, antes do Pentecostes, era um. Depois do dia de Pentecostes, é outro. Não significa que ele não cometeu pecados, erros. Ao contrário, o apóstolo Paulo tem um momento que vai puxar a orelha de Pedro porque ele se comportava na frente de uns de uma forma e na frente de outros de outra maneira. A gente sabe disto, mas a gente sabe que a graça de Deus restaurou Pedro é, completamente após aquela confissão dele, aquele arrependimento verdadeiro e após vir o Espírito Santo sobre a vida dele, habitar dentro dele e movendo, ele foi um outro homem, porque ele passou a contar com a presença constante, permanente da parte do Espírito. Eu sei que ele negou Jesus na frente dos seus acusadores e agiu de forma hipócrita ao se distanciar da mesa onde comiam os gentios convertidos, quando alguns judeus se aproximaram. Isso já se deu depois do Pentecostes. Mas ninguém que recebe o Espírito Santo passa a ser alguém impecável, ou seja, que não venha cometer algum tipo de pecado que é por palavra, pensamento, ação ou comissão, a gente acaba pecando aqui ou acolá, mas não vive nessa prática pecaminosa. Já os cristãos de Corinto, eles foram repreendidos por ainda apresentarem comportamentos pecaminosos, conforme 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 até o 11. E mesmo tendo uma vastidão de dons espirituais, lembrando que os dons espirituais eram dados por Deus segundo a soberania dele, porque diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, primeiro, que a manifestação do Espírito era dada a cada um, isto é, a cada crente em Jesus, visando um proveito comum. Ou seja,
tinha uma utilidade, era para a utilidade de todos, porque o dom espiritual é dado a cada crente visando a edificação da igreja. Mas no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, lá no versículo 11, vai dizer que a outorga, isto é, a distribuição dos dons, é dado segundo lhe apraz, conforme o Espírito Santo quer. Isso indica que está na alçada, é da competência divina a concessão ou a outorga, e vai haver não alguns poucos dons sendo distribuídos, mas muitos dons, tanto é que fala sobre diversidade de dons. É isso. E no meio dessa diversidade é como se fosse aquela verdadeira tapeçaria, com aquelas cores, aquela beleza, o embelezamento do corpo de Cristo se dá por conta dessa multiplicidade, dessa diversidade. Agora, o próprio Paulo, como veremos na próxima lição, lutava contra o mal, e nós devemos fazer a mesma coisa. O apóstolo Paulo, porém, elabora no capítulo 6 que este não é o estado natural do cristão. O alerta do versículo 1 se referia a uma classe de cristãos gentios que, por entender e não estarem sujeitos à lei, deturparam a mensagem do capítulo 5, versículo 20, para defender que eles poderiam fazer o que bem entendesse, para posteriormente receberem uma porção maior da graça de Deus e possivelmente chocarem a sociedade com a sua mudança de vida. É como se a cultura do eis alguma coisa, que se alastrou no meio evangélico há alguns anos, tivesse tido origem na Roma do primeiro século. Durante a década de 80, digo 90, melhor dizendo, era comum a gente ter testemunho nas igrejas de ex isso, ex aquilo outro, ex-padre, ex-traficante, ex-travesti, ex isso, ex aquilo, enfim. Mas é uma coisa que eu nunca vi, não estou falando que não tenha ocorrido, em termos de testemunho nas igrejas, mas uma coisa que eu nunca vi é alguém dar o testemunho de ser um ex. Ex o quê? Um ex orgulhoso. Porque às vezes a pessoa nascendo num chamado berço evangélico ou não, ela é tão prepotente, é tão orgulhosa, é tão arrogante no seu íntimo. Ela acha que ela consegue as coisas pelos seus méritos, que tudo vem dela mesma, e etc e tal. Mas tem tanto orgulho daquele estilo de vida até então adotado que, independente se nasceu ou não no berço chamado evangélico, se fosse dar um testemunho, certamente deveria dar um testemunho de um ex. Um ex orgulhoso. Eu era tão orgulhoso que eu achava que me bastava, que eu era suficiente, que Deus não podia fazer mais nada para mim e por mim. Mas depois que eu me converti a Cristo Jesus, aí ele não vai falar, mas as pessoas vão perceber que ele começou a colocar as sandálias da humildade. Por que ele não vai falar? Porque eu me tornei humilde. Porque humildade, meus irmãos, não se fala. Humildade se vive. E ser humilde não é falar manso. Tem gente que fala manso e não é humilde. Não tem nada a ver com classe social. Tem gente que é pobre, mas não é humilde. Tem gente que é rica que também não é, mas tem gente que é pobre ou rica e que são humildes. Ou seja, vai depender muito da atitude da pessoa. Quando falar atitude, é uma questão interior que vai se demonstrar através de atos, pelo comportamento, que já é um aspecto exterior. Mas teve um boom lá atrás, na década de 90 principalmente, isso, aquilo outro, etc e tal. Depois, esse tipo de testemunho foi perdendo espaço e hoje em dia tem um monte de coisas que ocuparam o lugar desses testemunhos, mas que a gente não vai adentrar aqui, mesmo sendo no âmbito da escola bíblica dominical. Mas Paulo, contudo, ele demonstra claramente que uma vez que o cristão aceita Cristo, ele morre para o pecado. Versículo 2 a gente já leu, logo no início. E por assumir os benefícios da morte de Cristo, que carregou sobre si nossas mazelas. Eu já disse aqui inúmeras vezes que nós não
temos como fazer a manutenção, garantir a salvação. Tipo, Jesus já nos salvou, mas eu preciso, se eu for uma mulher, eu tenho que deixar o cabelo crescido e se eu cortar, eu vou perder a salvação. A salvação não está condicionada ao fato de cortar ou não o cabelo. Se você corta cabelo, você sendo uma mulher, corta cabelo ou não, se deixa crescer ou não, isso é uma questão de fórum íntimo, é uma questão pessoal. Ah, porque se a pessoa colocar um brinco, de acordo com algumas denominações, a pessoa vai perder a salvação e vai ser disciplinada, inclusive. Ela vai ser disciplinada, ela vai ficar ali no banco, até que ela venha, não fazer mais uso daquele objeto que, para aquela denominação, é tido como algo pecaminoso. Existem denominações que, se deixar a barba crescer, é pecado. Mas se deixar só o bigode, não é pecado. Percebeu que uma coisa bem esquisita, que vez ou outra está aqui e acolá no cenário evangélico? É uma coisa que a gente não entende. A partir do nosso novo nascimento, passamos a viver uma nova vida em que não somos mais escravos do pecado. Por isso que eu disse que a gente não vive na prática do pecado. A gente pode cometer pecado, eventualmente, mas não de uma forma deliberada, constantemente. Esta ação transformadora é única. Conforme o versículo 10 e 11, farei a leitura para que você tenha uma compreensão. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Verso 11 agora. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, os grilhões do mal são quebrados quando nos voltamos para o Senhor Jesus. Aqui não está Senhor Jesus, mas eu coloquei aqui, fiz um complemento. Senhor Jesus. Bom, se os grilhões do mal são quebrados, você não tem que quebrar nenhum tipo de maldição. Aliás, essa doutrina, que é uma invenção humana, foi criada por homens. Jesus nunca pregoou, por exemplo, a chamada doutrina sobre a maldição hereditária e a quebra de maldição, que você tem que fazer isso, aquilo, outro, que você tem que ir lá no cemitério tentar pegar alguma coisa que foi feita para você, contra você, etc e tal, ou que você vai ter que fazer um outro tipo de expediente. Nada disso foi ensinado por Jesus. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. O Espírito Santo passa a habitar permanentemente na vida da pessoa e não tem espaço para esse tipo de quebra de maldição ou daquilo outro. A gente precisa entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos e vamos dar conta diante de Deus, perante a igreja, a sociedade, etc. e tal. Mas muitas doutrinas, infelizmente, foram inventadas pelos homens no decorrer dos séculos. E quanto mais se aproximou do século 20 e 21, mais doutrinas humanas foram espalhadas e soaram como ventos de doutrina, levando uns para lá e para cá, pessoas que não estavam firmadas na palavra de Deus. Mas sobre este aspecto, pelo menos contido no capítulo de número no primeiro tópico, eu gostaria de falar alguma coisa para contribuir com o que já foi dito até então e também por meio da leitura. É o seguinte, que a Bíblia diz claramente: permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. É uma exclamação. De modo nenhum é uma expressão forte. Está dizendo assim, jamais. É algo absurdo. Existe um ensino verdadeiro de que, uma vez salvo, e salvo verdadeiramente por Cristo, você é salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quando a pessoa de fato é convertida, quando ela é transformada. E uma pessoa que é convertida genuinamente, ela não vai viver na prática do pecado. E se a pessoa que alega ser salva por Jesus, mas vive na prática do pecado, é sintomático, indica que ela nunca foi salva. Por isso que a expressão uma vez salvo para sempre, porque mostra que a salvação é eterna. Porque a vida que Jesus nos garante é eterna. Não começa aqui e pode terminar
na semana seguinte ou no ano, um ano depois. Pelo contrário, a vida é eterna, dura para todo sempre, porque o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eficaz. Mas a gente não vai banalizar. Então, se você vê algum membro de igreja que alega ser salvo, mas vive de uma forma deliberada e age como um pecador, quanto mais, é sinal de que ele precisa ser salvo pela graça de Deus. E eu lembro aí então, né, vou dizer assim, do saudoso pastor lá da primeira igreja batista de São Gonçalo, que Mauro Israel Moreira, que falava, dentro daquele contexto específico, que às vezes é necessário ter uma pregação de banquinho. Como assim de banquinho? É porque havia aquelas bancadas e ele reconhecia que no meio de dezenas, centenas, a igreja dele tinha milhares de membros. Alguns desses membros não eram convertidos. E vez ou outra, ele precisava não apenas ensinar doutrina, mas fazer aquela mensagem chamada evangelística, apelando à mente e coração das pessoas, ainda que fossem membros, mas não convertidas, que rendessem aos pés de Cristo, para que eles fossem verdadeiramente transformados pelo poder de Deus. Alguém vai dizer assim, mas como é que algumas pessoas se tornaram membros? É que às vezes a liderança é meio relapsa. A pessoa não dá uma evidência de conversão, mas a pessoa está mergulhando ele, quer no batistério ou no rio. Às vezes a pessoa toma uma decisão por uma pressão social ou algo interno, que nós desconhecemos, mas Deus sabe muito bem, e após o batismo a pessoa é deixada de lado, não é acompanhada. A pessoa tem que entender que quando ela adentra na igreja pelo rito batismal, ou seja, pelo batistério, pelas águas batismais, ela se torna membro da igreja, mas ela precisa de ser acompanhada pelas pessoas que estão ali na liderança, para que possa continuar a instrução. Quando se batiza, não terminou o trabalho. Está apenas, digamos assim, no começo. E vai durar a vida inteira. E a gente compreende que jamais é uma coisa absurda a pessoa achar que quanto mais ela pecar, mais a graça de Deus vai se tornar abundante. E isso, repito, é um indicativo de que a pessoa de fato não foi salva. Mas Paulo vai combater a falsa teologia, porque a graça não é licença para pecar. A gente observa isto. Vamos para o outro tópico que fala pecar versus viver em pecado. Considerando o exposto, permanece a dúvida: como compreender aqueles irmãos que caíram nas garras do pecado, cedendo às tentações e dando vazão às suas paixões mais obscuras? Paulo esclarece a questão no versículo 12, ao notar que, por mais que tenhamos aceitado Cristo e tido nossa vida transformada, ainda habitamos em um corpo mortal e é sujeito à concupiscência da carne, ou seja, às suas fraquezas e vontade de saciar os seus próprios desejos. Porém, o alerta do apóstolo Paulo nos esclarece algo sobre a relação do cristão com o pecado. Já lemos aqui, vou fazer a leitura em respeito a... E atenção, conforme está na nossa página 37 da revista: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso significa que o cristão, como qualquer outra pessoa, é passível de errar. Porém, não deve aceitar manter-se em um estado pecaminoso. A gente não pode ter o chamado pecadinho de estimação. Pegar algo que é pecaminoso, ofensivo a Deus, prejudicial a nós, mas que dá um certo prazer por conta da natureza pecaminosa que habita ainda em nós. E não obstante a nova natureza, quando você começa a dar atenção e passar a inclinar para as coisas da carne, vai ter realmente vários prejuízos espirituais. A paz vai esvair, você não vai ter mais alegria. Não é que você vai perder a salvação, mas você não vai ter mais aquele vigor, aquele prazer, aquele anelo, aquele desejo, aquele anseio, até você confessar o pecado, abandoná-lo. Porque você precisa confessar e abandonar o pecado. Mas tem pessoas que
trata um pecado como um de estimação. Se hoje em dia é comum nas casas terem os chamados animaizinhos de domésticos, os pets da vida, os pets que estão nas suas casas, às vezes a pessoa pega aquele, não o animalzinho, o pet, mas pega um pecado e traz para dentro do seu coração e começa a acalentar, começa a tratar, começa, enfim, a cuidar dele, porque já se acostumou com ele, se habituou, e, mas isso, irmãos, é muito nocivo, é um perigo para a vida. Então, deixe o pecadinho de estimação de lado. Você precisa voltar-se para Deus e submeter à vontade divina. Por causa de quê? Vai dizer que o manter-se em um estado de pecado significa opor-se ao senhorio de Cristo. Porque se Jesus é o Senhor, quem é que manda na sua vida? Na minha vida mando eu. Na Nina, não. Na sua vida e na minha vida, quem manda é o Senhor Jesus. Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Ah, eu vou ensinar o que me der na telha, o que eu bem entender, o que eu quiser. Não. Jesus é o mestre dos mestres. Nós aprendemos aos pés dele e transmitimos os seus ensinos. Nós não temos uma mensagem, uma mensagem pessoal, nada personalizado. Nós temos uma mensagem cristã, e por sua vez, tem origem em Cristo. Não é redundância que eu falei, porque a mensagem cristã tem que ter origem no Senhor Jesus. E quando a gente acata ao senhorio de Cristo Jesus, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. Agora, quando a gente se opõe ao senhorio, a gente realmente vai encontrar dificuldade nessa caminhada cristã e que vai ter, pode ter aqueles altos e baixos, mas certo de que o Espírito Santo jamais nos abandona, ou seja, ele não nos deixa desamparados. E o cristão verdadeiro, ele tem como marca a libertação do pecado. Eu, Gustavo, posso estar a anos-luz distante da perfeição, mas antes eu caminhava nesta direção. E quando houve a conversão, a minha direção mudou. Então, o que indica se eu sou de fato convertido é justamente a direção. E todos aqueles que me conhecem sabem que eu estava numa direção oposta da qual estou hoje, mesmo estando anos-luz da perfeição, mas vivo mediante a graça de Deus que é comum não apenas a mim, mas também a cada um de nós. E o mal incomoda o cristão que pode até errar, sendo corrigido pelo Senhor. Se o Espírito Santo, porventura, saísse de nós, quando nós cometêssemos algum tipo de pecado, pecado, inclusive, que tivesse uma consequência grande, porque tem alguns pecados que vai acarretar algumas situações bem complicadas. Mas tudo é pecado. Não estou falando aqui que tem pecadinho, pecadão, mas sabemos que alguns pecados realmente têm algumas implicações. Mas acontece se o Espírito Santo ele saísse realmente de nós, quem é que ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que ia sinalizar para a gente voltar-se para as coisas de Deus? Mas o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. E ele permanece conosco porque ele veio de uma vez por todas, para sempre, habitar em nossa vida. E o mal incomoda o cristão, que pode até errar, sendo corrigido pelo Senhor, mas a permanência no erro o incomodará profundamente. Se uma pessoa está em pecado, digamos, ainda que seja membro de uma igreja, 10, 15, 20, 30 anos, o mesmo erro, e aquela ação deliberada, constante, isso é indicativo de que ela precisa se arrepender de fato. E se isso ocorrer, ela se dá conta, do pecado que ela está cometendo, e se ela me procurar como pastor batista, falar, pastor, me contar a historieta de vida, e agora, pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Não, eu vou dizer, não, você não quer se reconciliar. Se você viveu 5, 10, 15, 20, 30 anos de uma forma contumaz no pecado, de uma forma deliberada, tendo prazer naquele tipo de erro, de prática pecaminosa, é sinal de que você não tinha sido salvo. E eu vou recomendar que ele seja batizado para que, de fato, agora, convertido, ele seja, é, seja morto para o pecado, como está sendo evidenciado, e possa
ressurgir em Cristo e com Cristo Jesus. Mas é isso que a gente aprende com a palavra de Deus. A gente viu sobre pecar e viver no pecado. Por causa de que a gente vive no pecado? Porque o nosso velho homem foi crucificado com Jesus. E a gente precisa entender que na Bíblia, quando fala aquela natureza adâmica, que é real, mas que existe um fato de ser crucificado, uma ação no passado, mas com um efeito contínuo. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Vamos para mais um tópico, porque nos diz assim: servos do pecado versus servos da justiça. E vamos então à leitura. Servo do pecado, né? Versus servo da justiça. Conforme somos libertos do mal, deixamos de ser servos do pecado e tornamos-nos servos da justiça. Versículo 18. Vou fazer a leitura. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso significa que, segundo Paulo, que os nossos interesses de vida também são transformados. Passamos a viver para agradar a Deus, buscando alcançar o alto e nobre padrão de conduta que as Escrituras nos apresentam, ou seja, buscar uma vida de santidade não é apenas um ato meramente religioso, mas sim um ato relacional em que buscamos satisfazer com todos os aspectos da nossa vida aquele que foi as últimas consequências para nos resgatar da morte. Em outras palavras, a gente vai viver para agradar a Deus e não para ficar sendo agradável às pessoas, porque nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, tampouco a nossa, mas tão somente a vontade do Deus eterno. E talvez seja por isso que percebemos que em nosso meio um ímpeto maior pela evangelização e um sentimento elevado de gratidão a Deus por parte daqueles que tiveram uma experiência profunda de transformação de vida na fase adulta, como nos casos de pessoas que deixaram a dependência química para trás, a vontade de adorar que percebemos em grupos como os corais da Cristolândia, em especial quando declaro em alta voz, eu sou livre, mexe conosco, pois mostra como tais pessoas valorizam sua nova condição de vida. Se você é, porém, um frequentador de igreja desde o berçário, como eu, e teve uma experiência de conversão ainda na infância, não deve ficar triste por não ter vivido experiência tão intensa. A mesma alegria deve habitar seu coração, pois você foi preservado das adversidades que assolaram estas pessoas durante suas vidas. Agradeça a Deus pela bênção de ter sido criado no Evangelho e por ter tido acesso à palavra de Deus ainda cedo, sendo preservado de maiores danos. Eu queria tecer alguns comentários, brevemente, porque quando a gente ouvia, na década de 90 principalmente, sobre os chamados testemunhos, eis isto, eis aquilo outro, dava muito holofote para as pessoas que tinham tido experiências, sim, de transformação por causa da graça de Deus, porque elas foram convertidas graças ao nosso bom Deus, mas que tiveram uma vida pregressa, uma vida passada realmente com experiências e realmente situações muito difíceis. Acabavam que os testemunhos se tornavam impactantes, mas aquelas pessoas tiveram experiências, digamos assim, entre aspas, negativas. Sem Cristo Jesus, ela está havendo, negando o próprio Cristo Jesus, negando o próprio Deus, agindo conforme os ditames deste mundo, os padrões realmente imorais, satânicos, etc. e tal. Mas a gente precisa colocar os pingos nos is. Eu, particularmente, penso que quando uma pessoa que tem uma vida passada alcança a salvação em Cristo Jesus, que é graciosa, não meritória, é pela graça de Deus que ela é salva e pela fé em Jesus, consequentemente, mas ela teve muitas experiências negativas, ruins, deixaram marcas profundas na sua alma, não apenas necessariamente no seu corpo, e a gente precisa lidar com essas pessoas que estão feridas ou que foram feridas, né, durante toda aquela estadia no mundo e tratá-los com piedade, em amor, etc. e tal, e tomar o cuidado de não colocar logo para dar testemunho, mas ter aquele momento para a tratativa, esse cuidado fraterno, amoroso,
Porque às vezes a pessoa dá logo o púlpito para que a pessoa venha falar e ela fala um monte de coisa que ela fez no passado e no final do testemunho, mas Jesus me salvou. Fala um monte de coisas ruins, negativas, é, foram até mesmo situações que eles superaram pela graça de Deus, eu sei disso, mas ainda assim coloca muito foco no passado e não no presente. Para este, o que realmente importa não é se você foi isto ou aquilo outro lá atrás, mas é o que você é hoje em Cristo Jesus pela graça de Deus. Agora, se é para estabelecermos um padrão de testemunho que é impactante para este, talvez não para você, mas é uma pessoa que, de repente, nasceu sim, pela graça de Deus, no lar evangélico. Ela assimilou os princípios cristãos desde a eternidade. Ela disse não para várias situações, para várias questões relacionadas ao mundo. Ela disse não, não, não. Ela lutou internamente e disse não. Ela agiu de uma forma correta, justa, piedosa o tempo inteiro. Ela nadou contra a maré, mas ela continuou firme, porque ela tinha sido alcançada pelo Evangelho e ela sabia quem de fato Jesus era, mesmo ela tendo nascido no Evangelho, mas que foi alcançada pela graça, porque ela se converteu um dia. E ela se deu conta de que ela não pertencia a ela mesma, mas pertencia ao Senhor. Para mim, essa pessoa tem muito mais condição moral e espiritual e seria o ideal, porque está dentro do ideal de Deus de dar um testemunho. Se uma pessoa nunca frequentou uma matinê, um clube, uma discoteca, nunca fez uso de drogas, de bebida alcoólica, nunca fez isso, não teve, não fornicou, não adulterou depois de casado, esta pessoa, ela tem um testemunho com um peso muito maior do que pessoas que não viveram dentro desse ideal divino. Eu estou falando isso porque às vezes a gente não pode nivelar por baixo. Existe, eu vou dizer assim, um nivelamento de santidade, de padrão divino instituído por Deus. A gente não pode nivelar por baixo. Mas diante do mundo real, como é que a gente tem que lidar com todas essas situações colocadas, quer como exemplo, e muitas outras? A gente tem que agir com misericórdia, com graça, com educação, de maneira respeitosa, sem causar nenhum tipo de constrangimento, etc e tal. Mas a gente tem que falar realmente o ideal de Deus. O ideal de Deus é esse. E quando a gente não está dentro desse ideal, sempre vai ter algumas consequências, vai se tornar mais difícil, mais desafiador. Mas tomara que a pessoa alcance não apenas a graça de Deus, ou a graça, o alcance, mas que a pessoa tenha condições realmente de tomar decisões acertadas e trabalhar para que as coisas caminhem conforme o querer de Deus. No tocante a isto, a gente pode mencionar o seguinte: liberto do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação. Porque a santidade, meus irmãos, não é opcional. A santidade é uma evidência da salvação. Lembram do Salmo de número 1? A árvore plantada junto às águas? É porque a vida com Deus vai produzir frutos visíveis, de modo que a santidade é prática diária, não teoria. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Outro tópico fala sobre a nossa recompensa. Apresentar nossos membros para servir à justiça, de acordo com o versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. É o que nos diz o versículo 19 do capítulo 6
da carta de Paulo aos Romanos, porque a gente observa justamente isso. Então, é facilmente, diz o autor da revista, compreendido como sendo um estado de preservação para que possamos ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Com isso, passamos a influenciar a vida dos que nos cercam, conforme Mateus capítulo 5, versículo 16, levando-os a perceber, por meio de nossas atitudes e palavras, as virtudes de uma existência resignificada pelo sangue de Jesus. Ao vivermos para Cristo e sua obra, também passamos a adquirir recompensa não para este mundo, mas para a vida eterna. Ser reconhecido por Deus como um agente de sua graça neste mundo traz consequências também nesta existência. Não nos referimos a recompensas materiais, mas ao reconhecimento da sociedade, a possibilidade de ser um agente transformador do universo que nos cerca. Em última instância, a renúncia ao pecado significa a maior das recompensas, o dom gratuito da vida eterna, conforme o versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Note que a vida que Jesus nos oferta, nos oferece, nos dá, não é temporária, é eterna. Tem essa durabilidade. Você não recebe a vida de Cristo Jesus como uma proposta apenas durante um ano, 2 anos, mas para tudo sempre, ou seja, é uma vida realmente que vai ser garantida pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Não há como justificar a permanência no erro e a sucumbência ao mal quando consideramos que a recompensa disso é a morte, considerando o estado permanente do afastamento de Deus e dos benefícios de uma vida de intimidade com Ele. A consciência de que o destino, deixa eu ver aqui, a consciência de que o destino do pecador é a morte deveria assolar qualquer um que entra em contato com o Evangelho. É o que nós temos observado. Vamos para a conclusão. Quando acontece uma situação de queda, mesmo de uma figura pública, podemos ficar decepcionados com a pessoa, mas não podemos tratá-la como um proscrito ou julgá-la com maior peso. Todos estão sujeitos a pecar e devem ser passíveis de serem tratados, cuidados pela igreja, mesmo que tenham que deixar suas atividades ministeriais. A igreja precisa estar preparada para cuidar emocionalmente e espiritualmente destas pessoas. Eu vou, uma questão de tempo, não comentar, mas está aí projetado, caso você queira fazer a leitura de uma forma mais devagar. Todos os cristãos precisam ficar alertas quanto às tentações do inimigo, pois elas visam nos estragar para um estado de vida afastado do nosso Deus. Podemos resistir ao diabo, e essa é a proposta, mas do pecado devemos fugir. Com o pecado a gente não se brinca, a gente foge. Foge das obras da carne. Isso se deve ao seu poder altamente viciante. Uma atividade espiritual importante na vida do cristão é a sua autoavaliação de acordo com os padrões bíblicos. Use os textos dos frutos da carne e do espírito e faça um inventário das suas ações e atitudes cotidianas. Verifique se você incorre corriqueiramente em uma das obras da carne e ore a Deus pedindo que Ele os ajude a derrotá-la. Aqui há uma necessidade daquela chamada uma autoanálise, pedir para Deus sondar, ver se alguma coisa em você para que ele possa mostrar, a fim de que você venha tomar consciência, se arrepender e abandonar. Confessar, naturalmente, mediante esse arrependimento. É aquele chamado exame introspectivo. Lembre-se, cristãos legítimos não deixam o pecado reinar em suas vidas, mas buscam viver em santidade, separados do domínio do pecado e dedicados a Deus. E se você está incorrendo em uma falha constantemente, talvez esteja na hora de reavaliar o nível do seu relacionamento com Ele. Espero que tenha sido útil esse tempo conosco aqui. Eu peço duas coisas a você no final deste vídeo. Só você que acompanhou, ou quem sabe vai entrar somente nessa parte final, ainda que seja uma forma aleatória, você clicou aqui, adiantou lá o vídeo, caiu aqui. Eu peço por gentileza, ore pela minha vida, ore pela minha saúde. Eu tenho uma dificuldade que é genética, né?
de família, questão de perda de visão, mesmo com óculos, eu estou perdendo rapidamente a visão, tenho glaucoma, faço uso de colírio, meus exames estão diminuindo, antes era de ano em ano, depois de 6 meses, agora eu estou fazendo exames rotineiros, de 4 meses, então tem que voltar agora no médico uma vez mais depois desse período de 4 meses, para mais exames, quem sabe algum tipo de cirurgia, porque realmente mesmo com óculos, eu tenho que fazer mais de um óculos por ano, porque realmente, mesmo sendo multifocal, não está dando para mim, e se eu tirar literalmente não, apenas o que está diante de mim, mas o que está longe, eu não enxergo absolutamente nada, fica de fato embaçado. Então, eu peço que você, por gentileza, ore ao Senhor, entregando a minha vida para que Ele possa continuar cuidando. O história de família, entre outras complicações, a mais próxima, por exemplo, minha mãe, ela fez inúmeras cirurgias, laser, etc. e tal, tratamento numa clínica especializada de olhos na cidade de Niterói, por exemplo, mas ela veio perder por conta de outros fatores também é, a visão completa, né? Então, a gente tem já uma preocupação dentro da família por conta de outros históricos nesse sentido e de perda de visão, e que é algo que a gente não recupera mesmo tendo feito vários expedientes, a gente só vai amenizando por meio de lentes, etc e tal, mas nesse sentido, por gentileza, eu tenho até às vezes dificuldade de ler aqui, vou aumentando o máximo que eu posso aqui, mesmo com o óculos perto, com óculos eu tenho dificuldade, sem óculos não enxergo absolutamente nada. Não tem letra grande, não tem nada que me faça ver de uma forma nítida, tudo realmente embaçado. E o segundo pedido é de que você continue orando por mim, pela minha família, porque graças a Deus, pela graça dele, eu e minha esposa Esté completamos 25 anos de casado ontem, dia 5 de maio, fica aqui no meu registro, a minha gratidão a Deus. E nós pudemos, nesse final de semana, até mesmo sair um pouco, comemorar antecipadamente por conta de outros compromissos nossos de trabalho e tal, a gente teve que antecipar, mas tivemos realmente um momento muito especial e deixar aqui tanto o registro da minha parte, da forma tão bondosa de Deus para conosco, como casal, como família, nós temos 2 filhos, mas realmente dar graças a Deus porque o tempo inteiro ele esteve conosco, nos orientando, nos guiando, intervindo em certas situações realmente muito difíceis e presente em todos os nossos momentos. E nós queremos render graças a Deus e coloco isso diante de vocês que me acompanhem e que se você chegou até aqui, certamente você tem me acompanhado de mais perto e provavelmente tenho mais condições de estar atendendo essas minhas solicitações no tocante a um pedido específico, conta de saúde, e o outro se juntando a mim, se alegrando em Deus por conta dessas bodas de prata. Deus seja glorificado e exaltado hoje e sempre. Amém.